Olá, está no ar o episódio piloto do programa GIS da ADUFEMES. Eu me chamo Mariusa Guimarães, sou professora, doutora em educação, sindicalista e presidenta da ADUFEMES. Eu sou uma mulher afro-indígena, tenho cabelos ondulados, curtos, uso óculos e nesse momento eu estou usando uma túnica colorida. GIS é um projeto audiovisual da ADUFEMES com a finalidade de aproximar a comunidade acadêmica, o sindicato e a sociedade. O GIS também é uma ferramenta para situar a ADUFEMES no ambiente digital. Juntamente comigo nessa jornada está o meu companheiro de bancada, o jornalista Norberto. Passo a ele para que se apresente. Olá, eu sou Norberto Liberator, jornalista da ADUFEMES, e junto com a professora Mariusa vou apresentar esse episódio piloto do programa GIS. Eu sou um homem branco, jovem, de cabelos e barba pretos, uso óculos e neste momento estou usando uma camiseta de cor laranja. Esse primeiro episódio tem a honra de receber a professora Lilian Cristina Caldeira e também o professor Antônio Lino, que foi um dos últimos orientandos de Paulo Freire ainda em vida. A professora Lilian é pedagoga, doutora em educação pela UFMS e estuda a aprendizagem do sujeito da EJA. O professor Lino é filósofo e mestre em educação pela PUC de São Paulo e atua como professor na Faculdade de Educação da UFMS. Então é isso. Estamos aqui iniciando o nosso primeiro programa, GIS, não é? Nosso podcast. Então, eu quero aqui dar as boas-vindas ao professor Lino, não é? Tenho muita honra de ter sido aluna do professor Lino e depois agora colega, não é? E também dar as boas-vindas à nossa colega Lilian Caldeira, minha colega do curso de pedagogia também, não é? Para aqui estarmos falando, não é? Dialogando sobre a sociedade, dialogando sobre a academia, não é? Principalmente nesse momento histórico do nosso país, e tendo sempre em perspectiva, não é, o nosso grande mestre Paulo Freire. Então, Lilian, gostaria que você falasse um pouco de você, tá? Quem é você? Então, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Não sei em que horário as pessoas vão nos ouvir aqui, nos ver. Então, agradeço o convite, Mariusa, agradeço o convite da ADUFEMES, né, toda. Ao Norberto, por dividir a tela aqui com a gente, ao professor Lino, que também foi meu professor, é sempre uma satisfação estar dividindo tudo com ele, todas as oportunidades. Eu sou uma mulher branca, de estatura pequena, eu estou usando uma camisa azul escuro, uso óculos eventualmente, tenho cabelos claros, olhos castanhos. Bom, eu fui aluna da UFMS, né? Eu sou pedagoga, ex-aluna da UFMS. Foi na UFMS ainda, foi na graduação que eu desenvolvi o interesse pela educação de jovens e adultos, pela aprendizagem dos sujeitos que não tiveram a oportunidade de se escolarizar na idade comum, né, da idade legal. Depois eu fui para o mestrado, doutorado, o mestrado fiz na UEL, com a temática de política de EJA, depois eu volto para a UFMS, trabalhando no Instituto Federal, mas fazendo doutorado na UFMS, investigando questões de aprendizagem dos sujeitos da EJA, jovens, adultos e idosos. Depois eu ingresso na UFMS como professora e dou continuidade a atenção a essa temática, mas eu trabalho no curso também com as questões de alfabetização, né? Alfabetização de crianças, jovens, adultos e idosos. Tá? Então, na pedagogia eu atuo com estágios, com as disciplinas correlatas a essas áreas de investigação, enfim, né? E estou aqui aberta aos diálogos todos necessários e possíveis. Obrigada, Lilian. Perfeito. Então, agora vamos para a apresentação do professor Antônio Lino. Fale um pouco para a gente sobre a sua trajetória, sua convivência com Paulo Freire.
mais. Eu sou o professor Lino, sou branco, uso barba, minha barba grisalha, e o meu cabelo também grisalho, uso óculos, sou baixinho, né? Eu atuo na universidade desde quando era universidade estadual. Eu entrei na Universidade Estadual de Mato Grosso em 1976, e posteriormente, com a federalização, eu fiquei ligado à Universidade Federal de Mato Grosso, e em 90 eu vim para Campo Grande. Então, já estou aqui há 23 anos em Campo Grande. E eu estudei filosofia, fiz o mestrado em filosofia e história da educação na PUC de São Paulo e fui orientando de Paulo Freire. Eu apresentei meu trabalho de dissertação de mestrado em 1987 e a temática do meu trabalho foi as alternativas de educação popular em escola pública. Está digitalizado e de domínio público, né? Quem quiser acessar, pode acessar. E durante esse tempo todo que eu trabalhei com Paulo Freire, como ele sendo meu orientador, eu tive a oportunidade de conviver com ele, porque a maioria das orientações foi feita em sua residência, momentos em que a gente se encontrava, sempre tinha a presença de pessoas, tanto do Brasil como de fora do Brasil, líderes sindicais, líderes de organização não governamentais, dos movimentos sociais, e ministros de outros países, intelectuais. Então, eu tive essa oportunidade de conviver com o Paulo, e dentro dessa convivência, eu pude participar de vários debates quando ele fazia, e durante as orientações ele encaminhava também a participação das pessoas que estavam assistindo à orientação. Ok, muito bom, né? Muito bom ouvir o professor Lino e ouvir essas memórias, né, que são memórias da nossa educação, memórias da educação popular, sobretudo. Bom, lembrando que o nosso programa, ele tem a participação de intérpretes de língua brasileira de sinais, para que nós possamos alcançar também os nossos colegas, não é? E também acadêmicos, técnicos da universidade, que, porventura, sejam usuários da Libras. Bom, voltando aqui à nossa conversa, não é? Com essas apresentações, já fica claro que a nossa escolha de entrevistados para esse primeiro programa, GIS, não poderia ser melhor, não é? Nesse momento que nós precisamos tanto de diálogo, não é? De troca, de solidariedade, de fraternidade, não é? Discutir educação popular, discutir educação freiriana, não é? Educação de jovens e adultos, de fato extremamente importante. Bom, professora Lília, eu gostaria de abrir o programa, então, com uma fala sua sobre a necessidade dessa construção de diálogos para além dos processos teóricos na formação. Pode falar aquilo que você pensa sobre isso, qual seria a sua contribuição nesse debate? Se a gente concebe a educação como atualização histórica do homem, quer dizer, a atualização histórica desse sujeito no contexto em que está, a atualização, essa concepção também se estende à formação do professor. Então, a formação do professor sobre essa abordagem implica que ele se aproprie de todos os conhecimentos e processos, enfim, históricos que dizem respeito ao ato educativo, né? Em todos os contextos em que isso que se relacionam ao ato educativo, com todos os determinantes históricos, políticos, econômicos, sociais. Então, isso implica no processo de apropriação, e esse processo de apropriação acontece
de modo dialógico, através de relações dialógicas. Então, o formando, né, na educação, ele está se constituindo professor. E ele precisa se constituir em relações dialógicas. Ele vai desenvolver isso quando formado, né? Então, essa prática dialógica, ela deve ter início, né? Deveria ter ao longo da vida de todas as pessoas, mas tomando como objeto aqui da nossa conversa a formação docente, essa prática dialógica, ela tem que ser presente em todo o processo formativo. Então, que essa apropriação histórica dos sujeitos, ela aconteça por meio de relações dialógicas, que não são necessariamente relações que levem a consensos. O conflito faz parte, o confronto faz parte, mas um processo de educação mútua, né, na perspectiva de Paulo Freire, um processo de educação no qual o respeito é a pauta principal, a diversidade, enfim. E tendo como finalidade a formação, né, de alguém que tem implicação social, né, é preciso conceber que toda forma de trabalho vai ter o seu produto final, né? E o produto final do professor é um produto que é imaterial, que é intelectual, que reside no âmbito da intelectualidade. É um produto não palpável, né? E aí esse processo de apropriação de todos os contextos e conhecimentos necessários ao fazer pedagógico, se dando de modo em relações dialógicas, precisa levar à formação de um sujeito consciente, né? Porque o produto do seu trabalho é a intelectualidade no sujeito. E essa intelectualidade no educando passa pelas possibilidades construídas aqui, né, no ato educativo, pelo seu educador. Então, em linhas gerais, falar de diálogo, né, além dos processos ali imediatos formativos, é conceber que esse sujeito está em processo de constituição permanente, ele está sendo professor, ele não deixa outras dimensões da sua vida enquanto ele está aqui se formando, né? E ele precisa dialogar com todas as questões sociais, percebendo-as como determinantes relacionadas ao ato educativo. Então, as questões sociais, econômicas, todas as questões sociais, né, em seus fatores políticos, econômicos, enfim, os processos históricos, interferem no ato educativo. Esse sujeito só consegue construir uma visão ampla, crítica da educação se ele experiencia isso durante o seu processo formativo. Se ele vivencia a oportunidade de se colocar, de colocar sua visão de mundo, enfim, né, de construir outras visões de mundo, dialogando com pares, nem sempre, e com ímpares também, né? Nem sempre chegando a consensos, porque essa não é a finalidade, mas que se construa diálogos permanentes, que levem a processos de transformação de si, nesse percurso formativo, e, consequentemente, um sujeito capaz de intervir em processos de transformação social, né? Então, falar de diálogo é precisamente falar de processo. As relações dialógicas, elas precisam fazer parte de todo o processo educativo. Elas são ali o esteio sobre o qual a gente age e interage na formação do futuro professor, né? Eu acho que basicamente isso, assim, para um começo de conversa. Esse sujeito, ele não é, né, o formando, ele não é, ele está sempre, ele está se constituindo, e ele traz para o processo formativo todas as marcas, né, de um sujeito com seus estereótipos, enfim, carregado, né, de um imaginário, de uma representação de educação, de sociedade, de escola, e que isso precisa ser desconstruído, dialogado, digerido, debatido e transformado em seu processo de constituição docente, né? Ok. Obrigada, professora Lilian. Norberto? Professor Lino, vamos expandir, então, o universo da necessidade da construção de diálogos com um sentido prático dentro do contexto da sociedade brasileira, para além da universidade.
Vale lembrar também que em setembro nós comemoramos o aniversário do Paulo Freire e em novembro, que é o mês dessa gravação, né, do episódio, alfabetização. O senhor pode nos iluminar, complementar o pensamento que nós vemos elaborar? Olha, falar de Paulo Freire hoje é muito importante porque Paulo Freire se constitui num clássico da educação. Hoje não dá para se estudar a educação voltada para as classes trabalhadoras sem buscar a iluminação dessa proposta voltada para a educação de jovens e adultos, sem ter a base Paulo Freire, porque praticamente ele vai estar alicerçando e vai estar construindo toda uma visão de trabalho voltado para a libertação entre a questão do opressor e do oprimido. E aí, então, eu diria que Paulo Freire, ele, dentro da sua proposta política pedagógica, que Paulo Freire não criou um método de alfabetização, ele aponta para uma política voltada para a humanização do indivíduo e que esse indivíduo ele busque se situar dentro da sociedade e, se situando dentro da sociedade, ele seja capaz de compreender o seu mundo, criticar o seu mundo e reconstruir esse mundo de forma que ele se torne um agente transformador da sociedade. Então, a política de Paulo Freire é centrada dentro dessa proposta, que é sobretudo, na relação do homem consigo mesmo, com os outros homens e com a natureza. Então, ele só vai fazer isso o homem só vai fazer isso na medida em que ele é capaz de desvendar os códigos linguísticos, as diversas formas de comunicação. Então, para Paulo Freire, a liberdade do homem está justamente em ele saber ler, escrever e se situar e saber fazer a crítica do mundo em que ele vive. Então, ele vai ser livre. Então, dentro dessa proposta dele, e aí ele foi muito incisivo dentro dessa sua proposta, na medida em que ele, na sua prática docente, ele procurou o diálogo. Então, as aulas de Paulo Freire não foram aulas que foram dadas para os alunos, onde foi discutir, ele impôs o seu pensamento, mas ele escutava a turma, escutava os grupos, e a partir dessa escuta, ele procurava fazer o diálogo de forma que o educador ou os dirigentes comunitários eles fossem capazes de compreender a importância do diálogo nesse processo de educação. E aí, então, Paulo, dentro dessa proposta educativa, ele vai estar trazendo a humanização dentro da educação. Então, ele, enquanto um educador cristão, ele procura trazer os princípios do cristianismo, e dentro desses princípios do cristianismo, ele procurava mostrar que o homem, para ser livre, ele tem que ser liberto das amarras da opressão. Então, a educação como libertadora, ela só é possível na medida em que provoque no indivíduo uma transformação, uma mudança de pensar, uma mudança de ver o mundo. Então, a proposta de Paulo Freire, ela se constitui, os grupos conservadores, né, de direita, sobretudo, uma ameaça. Por quê? Porque justamente as pessoas que dominam, elas não querem que o oprimido tenha acesso ao conhecimento.
ele possa desvendar o conhecimento e ele possa se apropriar desse conhecimento de forma que ele, se apropriando desse conhecimento e sabendo fazer a leitura da escrita e do mundo, ele se liberte e ele seja um homem livre, né? Então, Paulo, dentro da sua prática toda, ele vai abordar essa questão do diálogo. E a obra do Paulo continua sendo revitalizada através dos diversos grupos de estudo que existem, tanto no Brasil como fora do Brasil, através dos centros de estudo de Paulo Freire, onde as pessoas que seguem o pensamento de Paulo Freire, elas estão a cada dia atualizando esse pensamento. Então, enquanto clássico da educação, ele continua vivo e as suas ideias são atuais, são desafiadoras e possibilita para aquele que é um educador voltado e centrado em desvendar o conhecimento para as classes trabalhadoras, ele vai ser o referencial. E aí, então, Paulo, dentro da sua trajetória de vida, dentro da sua trajetória política de atuação, ele foi uma pessoa, foi um educador que teve o seu olhar voltado para as classes trabalhadoras, sem com isso deixar de possibilitar, através do diálogo, o confronto de ideias, as diversas visões de mundo, de forma que aqueles que se dediquem a atuarem junto às classes trabalhadoras, eles aprendam a dialogar para que possam contribuir no processo de transformação da sociedade. Então, dentro dessa questão toda, Paulo era uma pessoa que escutava muito, e lembra que na última, quando ele volta do exílio, ele diz o seguinte: eu preciso voltar a conhecer o Brasil, para isso eu tenho que escutar, eu tenho que me voltar para a realidade local, para eu voltar a aprender e aprofundar o diálogo com as classes trabalhadoras. Muito obrigado, professor, pelas suas contribuições. E agora nós vamos para uma breve pausa. Enquanto isso, vocês ficam com o momento jurídico do nosso programa. Olá, tudo bem? Eu sou Adriana Capellan, nós somos da assessoria jurídica da ABFEMES, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ação do CASEP. Todos os servidores estão perguntando, há muito interesse. A ABFEMES, sindicato, já ajuizou uma ação coletiva para garantir o direito aos docentes filiados, a correção, a atualização do CASEP. O STJ já decidiu pela legitimidade do Banco do Brasil para indenizar essas eventuais perdas do CASEP. Os servidores que têm direito a essa ação são aqueles que entraram no serviço público até outubro de 1988. Para isso, para analisar essas perdas, nós precisamos do extrato do CASEP. O servidor deve se dirigir ao Banco do Brasil, requerer os extratos do CASEP, desde quando ele foi cadastrado, de todo o período, para que seja feito um cálculo contábil para apuração de eventuais perdas. Os servidores que têm direito são aqueles que ainda estão na ativa ou já se aposentaram nos últimos 10 anos. Voltamos, este é o programa GIS, estamos no nosso episódio piloto e estamos aqui com os professores Antônio Lino e Lilian Cristina Caldeira. Eu sou Norberto Liberator, estou na companhia da professora Mariusa Guimarães, que vai falar com a gente agora também. Bom, nesse programa nós estamos falando sobre dialogismo
no contexto da universidade e também da sociedade brasileira. Nós sabemos que Paulo Freire, ele sempre se pautou por esse dialogismo, por essa troca, não é? Especialmente essa troca com as classes populares, não é? Paulo Freire, um dos nossos maiores intelectuais, não é? Ele nos traz essa necessidade de um diálogo com a classe trabalhadora. Então, eu quero aqui me reportar a duas questões, não é, que me chamam a atenção nesse dialogismo de Paulo Freire com a classe trabalhadora. Em um primeiro momento, eu quero aqui me lembrar de um texto na obra Pedagogia da Autonomia. Eu quero me reportar aqui a uma obra do Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, em que ele relata a sua relação com as comunidades periféricas da cidade de São Paulo, e ele fala de um fato em que, ao conversar com uma família na comunidade que buscava o seu alimento no lixão, ele relata que eles diziam que naquele dia eles comeriam carne porque eles localizaram no lixão um seio amputado. Então, isso é algo que me remete a essa necessidade dos intelectuais conhecerem a realidade de quem vive nas periferias, sobretudo das grandes cidades. A outra obra é A Sombra desta Mangueira, uma obra que foi apresentada pela Ana Maria Freire, ou Anita Freire, que era a esposa do Paulo Freire. Ela apresenta essa obra, que é uma obra que foi publicada após a sua morte. Ela diz assim: ao mesmo tempo, Freire, esperançadamente, afirma a história como possibilidade e não como determinismo. Marca a diferença entre treinamento e formação, condena os dogmatismos, inclusive os dos partidos políticos progressistas e reacionários. Então, assim, Paulo Freire nos traz, e nessa obra ele fala, não é, ele fala do neoliberalismo, mas ele também faz essa fala que é sob essa mangueira que as pessoas têm que sentar e conversar. É na sombra, não é, das árvores que as pessoas devem se encontrar e conversar, não é? Para que a troca ela aconteça nos mesmos patamares. Não é um intelectual ensinando a classe trabalhadora, mas é um diálogo onde quem fala aprende e quem ouve também aprende. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, como vocês sentem isso, não é? Vamos iniciar, então, com a professora Lilian, não é? Trazendo aí as suas considerações. Obrigada, Mariusa. Mariusa, os trechos que você destacou aqui, né, as contribuições que você trouxe, eu gostaria de fazer uma relação disso com a formação docente, em especial nós estamos numa instituição pública de ensino, e nós primamos essencialmente para formar sujeitos que conheçam a realidade da escola pública. Então, se a gente tem como finalidade do processo educativo na formação docente, que esse sujeito consiga se torne um professor capaz de contribuir para uma sociedade mais justa, para a transformação desse cenário, desse status quo das coisas, né, em que as coisas estão, nós precisamos formar sujeitos que tenham conhecimento dessa realidade. Então, a formação do sujeito, a formação do futuro professor precisa se dar sobre a realidade concreta. E essa realidade concreta que nos grita à porta é a realidade da escola pública. É lá que está o nosso grande contingente de sujeitos sobre os quais nós precisamos voltar a atenção e intervir de tal modo para que todos os direitos sejam atendidos, para que sejam atendidos dignamente, né, em seu tempo, e não a gente sempre um atendimento tardio a direitos negados no passado, que a gente consiga zerar essas dívidas históricas que a gente tem. Agora, para esse sujeito conseguir atuar
com base na realidade concreta, de fato ele precisa sentar à sombra da mangueira, ele precisa conhecer essa realidade. Nós fazemos a defesa, você sabe muito bem disso, né? Você também faz isso, que é a defesa do estágio do futuro professor em escolas públicas, que ele esteja em sala de aula, estabelecendo todas as relações que acontecem num cenário da escola pública, nos diferentes espaços sociais de um mesmo território, né? Que ele conheça todos que estão ali dentro e todos que estão do lado de fora, ou seja, que ele estabeleça uma relação com a comunidade. Isso pode contribuir para que, de fato, ele desenvolva processos formativos, ele se constitua um sujeito não alienado, né? Um sujeito que se apropria dos conhecimentos teóricos que a formação dispõe, que compreende os processos, as implicações de cada contexto histórico e consiga atuar na realidade a partir das leituras conscientes que ele faz durante seu processo formativo. Então, o professor que ele vai vir a ser prescinde que ele esteja imerso nessa realidade, nesse chão concreto, sob a sombra desta mangueira, né? Várias experiências no período que estávamos sob a orientação de Paulo. Lembra que na década de 80, mais precisamente do ano de 82, em São Paulo havia todo o movimento do governo de Montoro do fechamento das escolas, dos cursos noturnos, da escola noturna. E naquele momento, a Associação de Professores, a POSP, fez todo um movimento, e eu participei diretamente com isso, porque a presidente da POSP, Cecília Guaraná, foi uma pessoa que eu me aproximei muito em São Paulo, e dentro do movimento docente, a gente passou a integrar um grupo que era liderado por um grupo de professores de Campinas, que fazia o estudo do meio. Inclusive, eles já vieram aqui em Campo Grande, no curso de História, o Mansur, a Eulinda, e eles faziam todo um trabalho de estudo do meio, que era o quê? A integração da escola com a comunidade. E aí, no momento que a gente estava discutindo o meu trabalho, junto com o Paulo, ele chamava atenção para os espaços pedagógicos dentro da escola. Então, o espaço pedagógico da Associação de Pais e Mestres, o espaço pedagógico do Grêmio Estudantil, o espaço pedagógico da reuniões de professores. E naquele momento, nós tivemos a experiência da Escola do Parque, uma escola que ficava situada na divisa da cidade de São Paulo com Osasco, no Parque Continental. E lá começamos todo um trabalho com o grupo do noturno, justamente para discutir o fechamento da escola noturna. E naquele momento começamos a trabalhar a questão da importância da Associação de Pais e Mestres. E Paulo, inclusive, eu tenho uma carta que ele me mostrou, que ele nos deu para ser experiência dentro dessa escola, aquilo que ele fez no SESI em Rio Grande do Norte, quando ele começou a trabalhar com os pais, trazer os pais para dentro da escola. E ele chamava a atenção da gente o seguinte: olha, não adianta os professores discutir internamente a questão do fechamento da escola, tem que colocar para a comunidade, tem que trazer os pais que vão estar trazendo as suas reivindicações, vão estar trazendo as suas necessidades, vão estar trazendo a necessidade dos seus vizinhos, e ali se discute. E aí, então, a gente começamos, então, a entender e a compreender a importância dessa questão da Associação de Pais e Mestres como um espaço pedagógico, como um dos momentos pedagógicos dentro da escola. É tanto que, dentro do meu trabalho, a alternativa de educação popular em escola pública, a gente dá uma atenção toda especial para isso. A escola tem que se aproximar da comunidade para que traga a comunidade para dentro da escola. Deveria ser a mesma coisa com a universidade. A universidade deveria se voltar para as classes trabalhadoras,
a necessidade das classes trabalhadoras e trazer essa classe trabalhadora para dentro dela. Só que, de repente, nós que trabalhamos com a educação popular, nós que trabalhamos com os grupos populares, a gente sente a dificuldade que tem da classe trabalhadora ter acesso à universidade. Os grupos organizados da sociedade civil, os grupos populares, eles têm medo da universidade, porque a universidade, infelizmente, não dialoga, ela traz um dizer sobre a sociedade, mas pouco se escuta o universo das relações em torno da escola e da realidade do professor. No estágio, a gente tem essa experiência, inclusive, dia 24 agora de novembro, nós vamos ter experiência dentro da sala de aula, em política de educação de jovens e adultos, a gente vai estar trazendo aquilo que foi observado no estágio pelos alunos, onde se fará uma leitura a partir desse relatório de como se viu esse estágio e de como isso implementa a nossa reflexão. Então, há uma necessidade de se buscar o sentido das coisas dentro da sociedade. E eu me lembro que, quando fatos que foram marcantes dentro da sociedade, no início dos anos 80, quando nós tivemos o surgimento de muitos movimentos sociais, no bairro que eu atuei como estagiário, em São Paulo, nós chegamos a fazer um debate sobre o sentido do movimento social e como os agentes populares deveriam trabalhar na formação dos agentes transformadores. E aí Paulo estava presente nesse trabalho, na Vila Alpina, em São Paulo. Então ele dizia o seguinte: uma coisa é você falar para o povo, e outra coisa é você falar com o povo. Você fala com o povo na medida em que você mergulha na situação de vida dele, nas necessidades que eles têm, e junto com eles, você, então, constrói uma reflexão e constrói alternativas e busca de entendimento da sociedade. E eu acredito que, dentro da educação, tem que acontecer isso, porque se não acontece esse envolvimento do educador, se não acontece o envolvimento daquele que está sendo formado para ser professor, no sentido de entender a realidade do aluno, então vai ser muito difícil se fazer um trabalho voltado para as classes trabalhadoras, porque nós vamos continuar falando para a classe trabalhadora e não falando com a classe trabalhadora. Aí então, o diálogo é isso, né? Entendeu? Exatamente. Escutar e refletir é a praxe. A praxe nada mais é do que isso. É falar com, né? Nós, agora, dia 14 de novembro, comemoramos o Dia Internacional da Alfabetização. Nós tivemos, nos governos anteriores, não é? Sobretudo no governo do presidente Lula, no primeiro e segundo mandato, o programa Movimento de Alfabetização, MOVA, que é um movimento que nasceu na organização social e popular, não é mais propriamente dentro do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, e que foi transformado em uma política pública. Atualmente, nós temos participado aí das discussões relativas a uma nova política pública de alfabetização. Em 2014, nós tínhamos em torno de 15 milhões de adultos analfabetos e hoje se fala em 5 milhões, não é? Mas
não temos aí números conclusivos sobre isso. E aí, Lilian, eu sei que você trabalha com essa questão da alfabetização, não é, de jovens e adultos, não é, aprendizagem. O que você pode nos dizer sobre essa nova política que está sendo colocada? Qual seria o impacto dessa política, não é, enquanto uma política institucional? Ela terá esse caráter popular? Ela considerará essas reflexões e referências freirianas nessa nova política que está sendo desenhada no atual governo? Olha, eu acredito que muita coisa vai ser retomada, entendeu? Porque, veja, aquilo que foi feito no período da ditadura, as grandes experiências que tivemos, de norte a sul, leste a oeste do Brasil todo, teve pontos que foram marcantes, entendeu? Dentro da questão da alfabetização de jovens e adultos. Eu acredito que a sociedade está enxergando de forma diferente. E Paulo Freire está bem atualizado, está bem atual dentro dessa perspectiva. E ele está sendo mais lido. Paulo Freire está sendo mais lido. Enquanto a direita, dos 4 anos de perseguição a Paulo Freire foi feita, então muita gente se voltou para Paulo Freire. É tanto que vai surgir no meio acadêmico, várias universidades estão com grupos de Paulo Freire. Na nossa universidade mesmo, hoje, nós temos um grupo de professores que trabalha a proposta política pedagógica de Paulo Freire, entendeu? Alguns com algumas dificuldades, mas querendo acertar. Isso que é importante. Isso aqui é importante. Inclusive, o Paulo Freire escreveu um livro no ano 2000, A Pedagogia da Indignação, tá? Ele faz, como cartas pedagógicas e outros escritos, onde ele aponta a questão da alfabetização de adulto para o futuro, inclusive na perspectiva das tecnologias, entendeu? Das tecnologias. Naquele momento estava praticamente surgindo o ambiente virtual, mas ele já apontava para isso, naquela época, do livro A Pedagogia da Indignação, que Paulo vai avançando no desvendamento da pedagogia do oprimido, trazendo várias reflexões. E aí, como eu falei anteriormente, os intelectuais, as pessoas que são seguidoras da sua proposta política pedagógica, hoje estão desvendando a pedagogia do oprimido. Então, estão atualizando a pedagogia do oprimido. Então, eu vejo o momento como propício para isso. Eu acredito muito que, dentro da proposta que está sendo lançada de alfabetização de adultos, haja uma repercussão bem melhor do que as propostas anteriormente feitas, inclusive no governo do PT, as primeiras propostas que foram feitas. Hoje, eu acredito que tem um envolvimento maior e um fortalecimento maior em razão da presença de muitas universidades, de todas as universidades hoje, inclusive particulares, estão discutindo a questão de Paulo Freire. Então, se chamou a atenção. E depois não dá para fugir de Paulo Freire quando se trabalha a questão dos jovens e adultos. Professor, eu acho que o senhor tem razão no sentido de como essa proposta tem sido construída de modo coletivo, né? A gente passou por um movimento muito triste, né, anos atrás, de uma tentativa de invisibilidade da história de Paulo Freire, de silenciamento de todas as vozes que vinham dando continuidade à sua luta, às suas bandeiras, enfim, né, à sua produção. Mas estamos em outro momento, né? Estamos em outro momento. Eu compreendo que a política apresentada, a proposta de política apresentada, ela é muito robusta, né? A CECADI, por meio da sua representante, fez a apresentação num evento na região centro-oeste, voltado para a educação de jovens e adultos, e essa política se apresentou de um modo muito robusto, muito completo, muito abrangente, no sentido de considerar com tal importância todos os grupos que compõem a diversidade do público da EJA.
Então, assim, com uma capacidade de capilaridade enorme, envolvendo na sua construção as instituições populares, enfim, as organizações, os fóruns, pesquisadores da área. Então, uma trajetória bem intensa em tão pouco tempo, né, de recuperar o cenário de déficit que a gente teve mais intensificado nos últimos anos, né, e, ao mesmo tempo, projetar uma política de EJA consistente, né? Então, o próprio programa Brasil Alfabetizado, né, que nós tivemos durante os governos de Lula e Dilma, embora tenha conseguido alguns resultados interessantes, com uma proposta muito interessante, era um programa isolado. Então, nós precisamos ir além dos programas. Nós precisamos de uma política de educação de jovens e adultos que contemple a alfabetização. E que essa alfabetização não se pare, não fique estanque, né, após o processo ali de apropriação da leitura da escrita, das práticas de letramento, mas que esse sujeito dê continuidade aos estudos. Então, toda uma rede de apoio, de ações intersetoriais precisa ser estabelecida para que haja prosseguimento dos estudos, para que esse sujeito projete, né, novos motivos para dar continuidade aos estudos. A gente vive uma realidade bastante desastrosa, né? Então, nós temos direitos negados historicamente, e a gente sabe que a alfabetização em si, ela não diz respeito apenas ao direito negado à educação, né? Não é pouca coisa, mas o processo de apropriação da língua, né, escrita, da leitura, enfim, dessas práticas de letramento próprias do universo sistematizado da escola, elas têm implicações, inclusive, sobre a formação psíquica do sujeito. Então, funções psicológicas superiores recebem impacto, né, têm implicações do próprio processo de alfabetização. Então, compreender a língua, ter propriedade sobre a sua língua escrita, a língua falante na sua versão escrita, a língua falada na sua versão escrita, tem implicações sobre a própria constituição psicológica do sujeito. Então, nós estamos falando em ter um percentual X, Y, Z de pessoas que não tiveram o seu direito à sua formação plena por trás desse direito negado. Então, o direito negado da educação implica em muitos outros direitos negados, né? Muitas outras portas se fecham para aqueles que não são alfabetizados ou não concluíram a educação básica. Muitas outras portas materiais e imateriais, né, de práticas culturais, de inserção, de acesso, enfim. Agora, é também uma impossibilidade, né, uma impossibilidade desse sujeito se formar, se constituir plenamente em todos os seus aspectos psíquicos, né? Então, a gente está falando de questões que são materiais e questões que são imateriais. Uhum. Agora, eu vi com bastante otimismo, assim, né, essa proposta, porque ela tem sido construída com uma participação muito marcante, né, de diferentes grupos sociais, grupos que dialogam, mesmo com posturas diferenciadas, com perspectivas diferentes. Então, nós não temos um consenso absoluto. A bandeira, sim, a finalidade, sim, mas as perspectivas são diferentes, e a política tem sido construída com essa intenção de dar passos largos diante de todo esse processo de exclusão que a gente tem produzido. Eu acredito, Lília, que, de repente, hoje o pessoal tem uma tomada de consciência melhor, e, diante do mundo digitalizado que nós vivemos, as pessoas sentem a falta do conhecimento sistematizado. E, diante disso aí, as pessoas hoje elas estão buscando, porque as pessoas que são analfabetas hoje, ou as pessoas que têm pouca escolaridade, elas se sentem inferiores, e elas querem superar toda essa inferioridade. A gente sente, inclusive eu divulguei no meio dos alunos, que uma menina da rede estadual, rede municipal, no momento que ela descobriu que ela podia ler, ela já leu mais de 60 livros, entendeu? Então, essa busca pela leitura, pelo conhecimento, é uma coisa que
que está aflorando no meio das pessoas, entendeu? O debate, a curiosidade. Agora, o que nós precisamos ter bem claro dentro da formação acadêmica do professor é de que esse professor ele não tem que ficar distante do aluno, mas ele tem que justamente buscar resgatar a autoestima desse aluno e, sobretudo, esse pós-pandemia, onde nós vamos ter um público muito alto de analfabetos ou de pessoas semi-analfabetas, porque perderam o processo. Ficaram 2 anos sem ter a escola, alcançaram a idade já fora do ensino, idade séria, então eles estão fora da escola. E aí eles querem reverter todo esse quadro. E o importante, a gente discutir que a educação de jovens e adultos, ela não deve se preparar só para o trabalho, para a função que ele exerce. Ele não vem para a escola para ele aprender, para ele melhorar no emprego que ele está. Mas ele tem que a gente tem que trabalhar na perspectiva de que esse indivíduo ele tem uma visão do mundo do trabalho, aonde ele, mesmo tendo uma profissão, ele possa se reinventar nos momentos X, Y e Z, em busca de novas tarefas. Que foi o que aconteceu. Quantas pessoas que eram profissionais de uma determinada área e, de repente, foram atuar completamente em outra área. Tá? Então, esse momento é um momento de crise, mas é um momento também de despertar as consciências, no sentido de fazer com que a educação de jovens e adultos não seja vista só para preparar para a mão de obra, mas para preparar para uma visão de mundo de trabalho e também preparar para a qualidade de vida. O indivíduo ele tem que se formar para ele poder entender, desvendar o mundo e atuar construir uma nova história. E trabalhando dentro dessa perspectiva, eu acredito que a educação de jovens e adultos, a partir da política que está sendo implementada, ela vai dar uma guinada muito grande dentro desse processo. Gente, que bom ficar falando aqui. Alfabetização é a minha paixão, né? Eu faço uns recortes na minha área, que é a educação especial, mas eu gosto muito de alfabetização. Mas, lamentavelmente, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo, né? Estamos aqui já com um bom tempo conversando, né? E precisamos nos encaminhar para o encerramento. Então, eu gostaria de passar para vocês fazerem as suas considerações finais, não é? E se despedirem aí do nosso público para o nosso encerramento, tá? Começamos com você, Lília. Obrigada. Então, eu vou agradecer a possibilidade de diálogo, né, mais uma vez. Diálogos em todos os contextos são bem-vindos, em todas as portas abertas, né, para que as vozes se coloquem, estamos à disposição. Gostaria só de contribuir um pouquinho com o que o professor Lino colocou. Eu concordo que a gente está num momento de bastante otimismo, né, diante das perspectivas que a gente tem do olhar de resgate para a educação de jovens e adultos, mas nós temos desafios muito concretos a serem enfrentados nesse cenário ainda assim, e que a gente não pode fechar os olhos, né? Nós estamos em momento das conferências nacionais de educação, delimitar, demarcar as ações para a EJA no documento das conferências, né? Isso é extremamente importante. Então, é uma oportunidade que a gente tem de deixar as coisas bem assentadas, né, o que se projeta para o próximo Plano Nacional de Educação, para que a gente consiga enfrentar os desafios dos muitos milhões de pessoas não alfabetizadas que a gente ainda tem, né, dos muitos milhões de pessoas sem concluir a educação básica. A gente vive um momento em que as portas das escolas se fecham para a EJA, as turmas são fechadas, as escolas públicas têm encerrado turmas com a justificativa de que não há demanda.
muito estranho isso, né? Os nossos dados expõem aos olhos de todos as demandas que nós temos. E mesmo assim, nesse momento, a gente vê as portas sendo fechadas porque não há demanda naquela localidade. Então, a gente vem vivenciando um movimento, não é de agora, já tem alguns anos, na contramão, né, de atender esse passivo que nós temos aqui de direitos negados. Além disso, os próprios, aí mais no nosso âmbito, né, de formação docente, os próprios processos voltados para a educação de jovens e adultos, né, a gente tem muito que trabalhar na formação docente ainda, para que a educação deste sujeito esteja à altura de quem ele é e de quem ele representa enquanto ator social. Quer dizer, um sujeito em busca, né, um sujeito em busca de emancipação, um sujeito atuante, produtor de cultura, produtor da sua realidade, e que não pode encontrar na escola processos infantilizados, processos pedagógicos infantilizados, não dignos, né, do sujeito que ele é. Então, nós temos muitas lutas a vencer ainda diante disso, né, mas o momento é, de fato, o momento que nós esperávamos, né, momento de resgate e de projeção. Então é isso, muito obrigada, né? Até a próxima conversa. Obrigada, professora Lilian. Professor Antônio? Que Paulo Freire nos inspira e nos chama atenção para o nosso compromisso enquanto educador, enquanto formador de professores, enquanto formador de agentes transformadores, que a gente, na nossa prática do dia a dia dentro da universidade e nas nossas relações, nós busquemos situar esse homem dentro de uma sociedade que ele tem um valor histórico, é ele o responsável pela essa transformação, e que a sua formação, a formação dos educadores, que serão os futuros educadores, deve ser centrada na liberdade de possibilitar ao educando a capacidade de pensar livremente, de dialogar, e dentro das contradições da realidade da vida, das contradições dos modos de pensar, ele se situe buscando entender o significado da humanização, o significado da capacidade criadora que cada um de nós temos. E aí eu diria, por fim, né, que Paulo Freire vai dizer na educação como prática de liberdade, ele vai dizer o seguinte: toda vez que se suprime a liberdade, o homem fica meramente ajustado e adaptado. Então, nós não temos que adaptar os nossos formandos a uma realidade, mas nós temos que fazer com que esses formandos e aqueles que nós vamos alfabetizar, eles estejam sempre incomodados. Paulo Freire dizia muito isso. A gente tem que estar sempre incomodado, sempre inquietos e sempre buscando a transformação. Então, uma pessoa que é acomodada, ele é adaptado, ele nunca vai transformar. Um educador que se adapta à realidade ou concorda com tudo, ele nunca vai ser um educador transformador. E aí, então, agradeço a participação, tá? Espero, a gente veio até interessante, eu não me lembrava que Mariusa e Lília foram minhas alunas, eu não lembrava disso. Eu sabia de outras pessoas, mas vocês não, né? Em que ano foi? Eu fui sua aluna em um curso de aperfeiçoamento, Lino, em 1996. A Lília foi na graduação, né? Foi na graduação, foi por volta de 95, eu acho. Ixi, então... 94, 95. Então tá, mas valeu, foi boa.
a gente se encontrar nesse debate, né? A presença dos professores que muito contribuíram para esse primeiro episódio, nosso episódio 0. E a gente fica por aqui. Acompanhe nosso programa pelo seu agregador de podcasts preferido ou pelo nosso canal do YouTube, se quiser também, né, acompanhar o vídeo além do áudio. Professora? Bom, nós agradecemos aí mais uma vez a presença de vocês, não é? Esse é o nosso GIS número 0. Nós, com certeza, estaremos aí já no próximo mês com mais um programa e pretendemos que esse seja um programa permanente, não é, do nosso sindicato, para que nós estejamos dialogando com toda a sociedade. Isso é uma forma de diálogo, uma forma de estarmos aí conversando com as pessoas. Esse material vai estar disponível no YouTube, ele poderá ser utilizado pelos professores, não é, em outros espaços. Então, é realmente um momento importante para nós, do Sindicato dos Docentes da UFMS, não é? É um momento em que nós pretendemos, não é, que nos aproximemos não só da nossa categoria, da nossa universidade, mas de toda a comunidade. Então, um abraço a todas, todos e todos, e mais uma vez, muito obrigada, não é, em nome do nosso GIS. Este foi o nosso GIS número 0. E agora falamos GIS!